A paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta mais uma vez com as nossas lives. Estamos estudando o livro de Neemias, o livro de um grande líder que tem muitas lições para nos ensinar. E hoje nós vamos estar estudando o capítulo 2 de Neemias. Então abra sua Bíblia, pega o seu caderno, seu lápis e vamos estudar aqui comigo lições preciosíssimas nesse livro. Hoje eu teria uma amiga aqui para conversar comigo, né, para estudar comigo esse livro, que é a Rogéria, só que ela tá com problema de falta de luz lá na casa dela, a luz está indo e voltando, então eu não sei se ela vai conseguir participar, mas nós estaremos aqui. Paz do Senhor, irmã Lourdes, seja bem-vinda, já entrou aí, né, para estudar com a gente, participar com a gente, e eu não sei se ela vai conseguir, mas nós vamos estar aqui estudando o capítulo 2. Se ela conseguir entrar, vai ser benção. Se ela não conseguir entrar, semana que vem ela vai estar aqui comigo, se Deus quiser. Tá bom? Eu queria começar essa live de hoje. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí em Neemias capítulo 2, eu queria falar duas frases aí sobre liderança. Uma delas é do Anthony Robbins. Ele falou o seguinte: pessoas bem-sucedidas fazem as melhores perguntas e conseguem as melhores respostas. Olha que legal. E hoje a gente vai ver isso aqui no capítulo 2, né? Capítulo 2 de Neemias. O rei vai fazer uma pergunta para Neemias e ele vai responder com outra pergunta. Então, essa frase aqui de Anthony Robbins tem tudo a ver, né, com o que a gente vai estudar hoje. Pessoas bem-sucedidas fazem as melhores perguntas e conseguem as melhores respostas. E uma outra frase aqui também sobre liderança, que diz assim: somente uma pessoa medíocre já está no seu limite máximo. Isso quer dizer que pessoas que têm uma visão, né, apurada, elas sabem que podem chegar mais longe. Então, somente uma pessoa medíocre já está no seu limite máximo. Se você não é medíocre, você ainda pode crescer bastante. Tem muita coisa para crescer e muita coisa para acontecer na sua vida. Então, são frases aí bem fortes. Essas frases estão no livro As 15 Leis do Crescimento, de John Maxwell, tá bem? Já estou dando uma dica aí para você de que gosta de ler, né? Na live passada eu dei dicas de vários livros do John Maxwell, e muitos eu vou usar, né, nessas lives que a gente vai fazer de Neemias, porque não tem como falar num grande líder, se não também falar numa pessoa que fala muito sobre liderança na nossa atualidade, que é John Maxwell. Mas vamos para o texto, vamos lá para a Bíblia. Neemias capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos e depois a gente vai falando, comentando sobre eles aos pouquinhos, tá bom? E você vai anotando aí chaves poderosas para sua vida nesse livro, tá bom? Vamos começar a ler do versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Vamos começar. Luísa também entrou aí, seja bem-vinda, Luísa. Vamos lá. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que você está triste, o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Vamos comentar isso aqui, tá, gente? E disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Marise também tá aí. Seja bem-vinda, Marise. Que bom, Marise. Tem um tempo que tu não aparece aqui na minha live ao vivo, hein, Marise? Glória a Deus, que bom te ver aqui. Luísa, boa noite. A paz do Senhor, Luísa. Gente, vamos começar então falando sobre esses 5 primeiros versículos que a gente leu aqui. Vamos comentar. Primeiro fala aqui que ele estava no mês de Nisan. Para sua curiosidade, que mês é esse, irmã Alessandra? Mês de Nisan é o primeiro mês
do ano religioso. Os hebreus, eles contam o ano de maneira diferente da gente, né? Como você já sabe. Eles têm um calendário religioso e eles têm um calendário civil, tá? Então, eles contam um tempo diferente da gente. O primeiro mês, como fala aqui, ó, no mês de Nisan, o mês de Nisan é o primeiro mês do ano religioso deles e é o 7º mês no calendário civil. Se para trazer assim para nossa vida hoje, qual seria o mês de Nisan? Seria o mês de março ou abril, dependendo da época, tá? Março ou abril. Então a Bíblia fala aqui que no mês de Nisan, março ou abril nosso aqui, né? Já era o 20º ano do rei Artaxerxes e ele estava colocando vinho para o rei. Você sabe que Neemias era copeiro do rei, né? E antes que o rei pudesse beber alguma coisa, Neemias bebia antes, para que poupasse o rei de ser envenenado, por exemplo. Então, essa era uma das funções também do copeiro do rei. Só que aqui, logo no versículo 1, está dizendo que nunca Neemias apareceu triste diante do rei. E era muito perigoso aparecer triste diante do rei. Por quê? Porque o rei podia deduzir ou pensar que estava acontecendo alguma coisa ali no palácio e que o copeiro não falou nada para ele, para o rei. Então, a Bíblia deixa bem claro aqui, né, que quando ele dá o vinho ao rei, o rei percebe a tristeza no rosto de Neemias. E o rei pergunta a Neemias: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. E aí a Bíblia fala aqui, né, no versículo 2, que Neemias temeu. Por quê? Ele temeu. Porque se o rei desconfiasse de alguma coisa, poderia até tirar a vida dele. Porque ele estava triste. Um copeiro não podia parecer triste diante do rei, né? Isso poderia ser um motivo de desconfiança. E aí o próprio Artaxerxes fala: isso aí é tristeza de coração, você está triste com alguma coisa. E aí, o que Neemias responde? Primeiramente ele fala: ó, viva o rei para sempre. Tipo assim, tranquiliza o coração. Viva o rei para sempre. Eu quero que o meu rei viva, né? Que dê tudo certo para você, rei. Então ele quis tranquilizar o coração do rei dizendo isso. Mas aí ele responde a pergunta do rei dessa maneira: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade dos meus pais, o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, e tendo sido consumido as portas pelo fogo? Então, olha só, ele respondeu aqui ao rei com outra pergunta. Ele foi muito sábio, Neemias aqui foi muito sábio, né? E muito interessante também a forma como ele fala sobre Jerusalém. Gente, Jerusalém já na época era uma cidade mal vista, vamos dizer assim. As pessoas falavam mal de Jerusalém, né? Jerusalém era uma cidade que tinha muitos inimigos. Então ninguém queria ver o bem de Jerusalém, sabe? Então, quando Neemias fala assim: olha, como eu não vou ficar triste, ele não cita, você percebe aqui que ele não cita a palavra Jerusalém. Ele fala o seguinte: como eu não estaria triste se está assolada a cidade dos meus pais, o sepulcro dos meus pais. Então, conhecendo a cultura persa, né, medo-persa, Neemias, ele usa essa questão da ancestralidade, porque o medo-persa, ele valorizava muito a ancestralidade, as gerações passadas, eles valorizavam muito isso. Então, Neemias foi muito inteligente, não citando o nome de Jerusalém, mas falando da cidade dos seus pais, da cidade dos seus ancestrais, né? Como eu não estaria triste, o sepulcro dos meus pais está assolado, né? Então, muito interessante aqui, já nesse início, você percebe como que se comporta um líder, né, gente? Que coisa linda, né? O cuidado com as palavras. Um líder, ele precisa ser cuidadoso com as palavras. E aí a gente já está entendendo, né, como esse livro ele tem chaves importantes para a nossa vida. E aí ele pergunta, o rei pergunta, né? Vamos continuar lendo aqui, né? E ele fala assim: e o rei me disse: o que me pedes? O que você me pede agora?
Então, aí ele fala assim, então orei ao Deus dos céus. Gente, aí é aquela oração rápida. Já viu aquela oração rápida que a gente faz? Tipo telegrama? Perceba que ele já tinha orado 4 meses sobre isso. Orado, jejuado, chorado, 4 meses. A gente viu isso na live passada no capítulo 1, tá? A Marise está falando aí, estratégia. Isso aí, Marise. Muito bem, isso aí, estratégia. E agora, quando o rei pergunta para ele o que ele quer, o que você me pede? Ele fala assim, então orei ao rei dos céus. É aquela oração rápida que com certeza você já fez. Eu já fiz muito essa oração assim rápida, né? Ai, Jesus, o que eu falo agora? Ai, Senhor, o que eu respondo agora? Ah, Senhor, que atitude eu devo tomar agora? Já viu aquela mensagem fax? Aquela mensagem telegrama rapidinha que você passa para Deus? Neemias fez a mesma coisa aqui. E aí, ele imediatamente, já estava tudo formatado na cabeça dele, né? Porque ele já tinha orado muito sobre isso. E ele fala, ó, se é do teu agrado, ó rei, se o teu servo é aceito diante da tua presença, peço que me envies a ajudar. Aí ele fala de novo, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Olha só, então ele foi bem claro no que ele queria. Neemias era um homem estratégico, como a Marise colocou aí, né? Ele tinha clareza de propósito, ele sabia o que ele queria, sabe? E aí, no versículo 6, acontece uma coisa muito interessante. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele. Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é um cenário, tá? Neemias está contando a história, que provavelmente quem escreveu o livro de Neemias foi o próprio Neemias, e Esdras redigiu, tá bom, gente? Então, Neemias faz questão de falar assim, e a rainha estava sentada junto dele. E aí ele pergunta, quando durará a tua viagem? E quando voltarás? Então, por que a rainha é citada aqui, né? Provavelmente Artaxerxes deu uma olhadinha para ela assim, né? Tipo assim, para ver se ela ia concordar, né? É aquele rei que não governava sozinho, né? É aquele rei que queria uma opinião de alguém, né? E a rainha estava ali do lado, e Neemias faz questão de citar que a rainha estava do lado, dando um cenário para que você pudesse entrar dentro dessa história, né? Quem lesse depois, né? Conseguisse entender o que estava acontecendo ali, né? Porque Artaxerxes ele foi meio pego de surpresa. Para Neemias isso não foi uma surpresa. Neemias estava orando acerca disso, mas para Artaxerxes foi uma surpresa. Então, como a rainha estava do lado, ele provavelmente deu uma olhada para a rainha para ver a reação da rainha. A rainha não falou nada, ficou tudo de boa, então ele deixou, né? E aí ele fala assim, ó: "E quando você vai voltar? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu o tempo certo." Então Neemias fala ali com o rei, né, o tempo mais ou menos que ele ficaria, que ele levaria para ficar ali. Então ele precisa alcançar algumas coisas do rei aqui, Neemias. Gente, vamos aprender com Neemias, porque esse livro aqui, gente, é tudo de bom para a gente aprender, muitas coisas para nossa vida. Ele precisava alcançar o rei, o coração do rei. Ele precisava de ter algumas coisas para ele conseguir ir para Jerusalém e reedificar os muros. Primeiro, ele precisava que o rei mudasse a sua política acerca de Jerusalém. Se você conhece a história de Esther, né, porque esse livro tá muito intrínseco, né, tá muito junto aí com a história de Esther também, para uma continuação, vamos dizer assim, né? E você sabe que a obra em Jerusalém tinha sido paralisada. Então ele precisava mudar a política acerca de Jerusalém. O rei tinha dado ordem para paralisar a obra de reedificação da cidade. Neemias agora pede ao rei para mudar sua decisão em relação a essa política. Então, olha só, várias coisas que Neemias precisava. Segundo, ele precisava ser enviado pelo rei com a missão de reconstruir. Está aí no versículo 5, né? Eu preciso ir ajudar, eu preciso reedificar a cidade, o sepulcro dos meus pais. Ele fala isso 2 vezes aqui no capítulo 2. Então, pensa comigo. Neemias aqui, ele não estava atrás de nenhuma promoção pessoal, gente, que isso fique bem claro. Neemias, ele já tinha um status, ele já tinha uma posição no reinado, ele já era copeiro do rei, ele era um homem rico, vamos dizer isso, tá? Isso também precisa ficar claro para você. Ele era um homem rico, ele tinha muitas coisas, né? Bens pessoais ele tinha. Se você vai acompanhar aqui, com certeza
o livro de Neemias comigo, você vai ver mais lá na frente, lá no capítulo 5, que Neemias abre mão da própria fortuna para alimentar os pobres na cidade. Então, o propósito de Neemias ali não era status, não era aparecer, não era ambição pessoal, tá? Porque Neemias ele já estava bem financeiramente. Ele queria realmente reconstruir os muros de Jerusalém. E ele recebe o chamado de Deus. Quando Hanani vai ali, né, e visita ali Neemias ali na corte, e Neemias pergunta como é que estava Jerusalém, e Hanani fala, ó, a cidade está acabada, está todo mundo em vergonha, em desprezo, em miséria. Ele conta tudo o que está acontecendo ali, e ele percebe que Deus o estava chamando para aquilo, para aquela obra. Então ele precisava ser enviado pelo rei. E aí, mas não só isso, a gente vai vendo aqui no texto que ele precisava também de cartas de recomendação ao rei. Se você ler aqui no versículo 7, ele fala, ó, disse-me mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Então percebe que para fazer a obra de Deus, gente, não é de qualquer jeito. Para fazer a obra de Deus não é de qualquer maneira. Fazer a obra de Deus vai exigir algumas coisas de nós, né? Você tem um chamado de Deus para fazer alguma coisa? Eu tenho um chamado de Deus para fazer alguma coisa na obra de Deus? Nós vamos precisar de planejamento. Nós vamos precisar de estratégia. Nós vamos precisar de prudência, né? Não é só o entusiasmo para fazer, não é só o desejo para fazer, porque nós vamos enfrentar obstáculos, desafios, e Neemias ele já estava antecipando soluções. Um líder, ele antevê soluções. Ele vê o que ele precisa fazer e ele já vê lá na frente. Um líder, ele precisa ter uma visão mais apurada, uma visão mais clara. Então, ele tem que ter uma visão prospectiva e proativa. A irmã Luz está falando aí que concorda, né? Glória a Deus. Então, Neemias, ele precisa da autorização do rei? Precisa, né? Como a gente falou aqui. Ele precisa de ser enviado com essa missão para reconstruir, com um anel ali, né, provando que ele estava sendo enviado pelo rei? Precisa. Mas ele também precisa de cartas de recomendação. Senão ele não ia conseguir nem chegar lá, gente. Se ele não tivesse essas cartas para passar, né, pelas cidades, ele não ia conseguir chegar em Jerusalém. Ele precisava de provisão e ele pede. Olha que está escrito no versículo 8, gente, Neemias 2, versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar, porque lá não tinha nada, ele precisava de madeira. E aí, o que está dizendo aqui? E o rei mais deu, mas segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então ele percebeu que ele estava fazendo pedidos para o rei e o rei estava concordando. O rei estava dando aquilo que ele precisava. Então, isso mostra um planejamento. Neemias, quando ele fala o que ele precisa para o rei, já está tudo formatado. Ele já tinha pensado sobre aquilo. Ele já tinha calculado o custo da obra, quanto de madeira ele ia precisar, né? Ninguém faz obra de Deus sem recurso, gente. Isso é uma coisa que a gente precisa entender também. Não é só boa vontade de fazer. Nós precisamos de autorização para fazer. Nós precisamos de recursos para fazer. Então, em muitos momentos, nós vamos ter que pedir para quem pode nos atender, né? Nós precisamos ter coragem para pedir, né? Então, por isso Neemias foi um grande líder. Ele tinha tudo isso. Nós precisamos saber o que pedir, quando pedir e para quem pedir. Então, uma série de coisas. Olha como que Neemias, né? Ele tem tudo isso, ele tem todas essas qualidades, ele sabe orar, ele sabe clamar, ele sabe orar, ele sabe esperar o momento certo, ele sabe responder, ele sabe o que precisa para dar, né, seguimento àquela obra. E uma outra coisa que ele pediu ao rei, proteção. Olha que interessante, gente, versículo 9. Então vim aos governadores da além do rio,
Dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Olha só, tá? Então, Neemias precisava também de proteção para a viagem, tá? Então, vamos entender uma coisa? A proteção divina não anula a prudência humana. Então, é isso que a Bíblia fala, né? Vigiar e orar. E não adianta só orar, tem que vigiar também. Era uma viagem perigosa, era uma viagem distante. Ele era alguém mandado pelo rei. Jerusalém tinha muitos inimigos. Ele precisava de proteção. Então, ele pede ao rei, e o rei também dá para ele, né, chefes do exército, cavaleiros, para poder auxiliar ele, né, levar ele em segurança para Jerusalém. Senão ele nem ia chegar em Jerusalém, gente. Ele nem ia chegar lá. Então, é muito importante a gente entender isso também. Você está fazendo a obra de Deus, você precisa de cobertura também. Você precisa orar. Você precisa ter pessoas. O mundo espiritual, gente, ele é real, ele existe. Então, às vezes, as pessoas querem se meter em obras de Deus sem proteção. Você não pode fazer a obra de Deus sem orar. Você não pode fazer a obra de Deus sem vigiar. Você não pode fazer a obra de Deus sem intercessores intercedendo por você, orando por você. Entendeu? Se a gente for trazer isso para a vida espiritual, é isso. A gente precisa também de proteção. Tem o Hernan Dias Lopes, quando ele fala sobre Neemias, né, quando ele fala sobre esse texto aqui, ele cita um comandante chamado Oliver Cromwell, que venceu os exércitos do rei Carlos I na Inglaterra, no século XVII, e ele ensinava uma coisa muito interessante para os seus soldados. Ele dizia assim: orem e mantenham a pólvora seca. Tem muito tempo já isso, né, gente? Hoje as armas são feitas de outra coisa. Mas na época, ele falava isso, né, para os seus liderados, para os seus soldados. Vocês orem, porque a gente precisa orar mesmo. Precisamos da proteção de Deus. Mas mantenham a pólvora seca. Em outras palavras, fiquem a postos, fiquem vigilantes. Vocês precisam ficar a postos. E foi por isso que ele conseguiu vencer a guerra, vencer Carlos I, tá? Então, é interessante esse texto aqui, né? Esse texto de Neemias capítulo 2 tem muitas coisas para nos ensinar. Agora, vamos perceber o que acontece dentro desse texto. Vamos ler mais um pouquinho, mais alguns versículos para a gente poder entender, tá? Versículo 10, olha só. Ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Então aí já começa a se levantar os inimigos. Neemias está se preparando para a viagem, né? Ele já está se preparando para ir para Jerusalém, e você aí já começa a ver os inimigos se levantando. Eles ouviram falar que Neemias ia para lá, né? E eles já começaram a ficar inquietos, com desagrado, porque eles viram alguém procurando o bem dos filhos de Israel. E a Bíblia fala que Neemias chega lá, né? No versículo 11 diz que ele chega lá, né? E ele ficou 3 dias ali. Quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou 3 dias ali observando. A Bíblia fala no versículo 12 que ele à noite ele se levantou com poucos homens e não declarou a ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele para fazer em Jerusalém. Mas os inimigos sabiam que tinha alguém diferente lá, alguém enviado pelo rei, e, né, os inimigos percebem, né, quando Deus está querendo fazer alguma coisa por nós, através de nós, o inimigo já fica, né, observando. E aí ele fala que não tinha nenhum animal com ele, senão aquele que ele estava montado, e ele, de noite ele saiu pela porta do vale, né, para poder contemplar os muros de Jerusalém. Ele foi fazer uma inspeção, ele foi ver qual era o problema, né? O que ele precisava fazer ali. Ele viu os muros, como é que estavam, as portas queimadas, né, pelo fogo. Aí a Bíblia fala que no versículo 14 que ele passou a porta da fonte e ao viveiro do rei não havia por onde passar a cavalgadura, quer dizer que estava tudo muito destruído. E aí
No versículo 15 diz que de noite ele subiu pelo ribeiro e contemplou o muro, voltou, entrou pela porta do vale, quer dizer, ele fez uma inspeção completa ali à noite. E os magistrados não souberam, né, onde ele tinha ido, o que ele fazia, porque ainda até que nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, ele tinha declarado alguma coisa. Ele foi em silêncio, ele estava ali observando tudo, né? E ele viu, né, a miséria que estava realmente a nação de Jerusalém, como é que estava ali os muros, né, tudo destruído, as portas queimadas. E aí ele relata, aí a partir do versículo 18 ele fala, né, declara para as pessoas ali que Deus tinha sido favorável com ele, fala as palavras do rei, que o rei tinha dito para ele, e ele começa a animar o povo, vamos levantar, vamos esforçar as nossas mãos, vamos edificar o nosso muro. E aí as pessoas começaram, né, a ouvir, as pessoas começaram a perceber que Deus tinha mandado realmente Neemias para ali, para levantar aqueles muros. Gente, o que a gente observa aqui? O que a gente pode observar aqui? Algo muito interessante. 3 coisas que a gente observa aqui em relação ao inimigo. Primeiro, a identidade. O inimigo se mostra aqui, ele se revela, ele diz quem ele é. Aparece o nome aí de Sambalá e o nome de Tobias, que eram os mesmos que tentaram desanimar o povo e acusaram o povo diante do rei. Então, aqui eles mostram a cara deles já no início. A gente percebe, gente, que os inimigos, eles não desistem. Quem era Sambalá? Sambalá era o governador de Samaria, né? E você sabe que essa rixa de samaritanos com judeus é muito antiga, né, gente? Os samaritanos são judeus que se misturaram com outras nações. E eles tinham ódio do povo de Israel. Então, Sambalá era governador de Samaria. E Tobias era membro nobre dos amonitas, quer dizer, outra nação inimiga de Israel. Então, percebe que era gente influente aqui. Então, percebam, tragam isso para a nossa vida. Os nossos inimigos, muitas vezes, eles querem nos intimidar pela sua força e pela sua influência. Você já reparou isso? Os nossos inimigos, às vezes, eles não podem tocar em nós, né? Mas eles querem nos intimidar, assim como Sambalá e Tobias fizeram. Logo aqui no início do capítulo 2, você já percebe ele se levantando. Por quê? Por causa da sua influência. Eles querem intimidar a gente por causa da sua influência. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Então, você que tem algo de Deus no seu coração, um propósito de Deus no seu coração, fique certo que os inimigos vão se levantar. Os inimigos espirituais da obra de Deus, eles vão se levantar toda vez que alguém se levantar para edificar alguma coisa. Toda vez que alguém se levantar para edificar, para colocar alguém de pé, sempre vão ter inimigos espirituais. Então, toda vez que a obra avança, o sucesso da obra avança, o inimigo fica desgostoso, o inimigo fica furioso. Então, só para a gente refletir um pouquinho aí. Você quer manter o seu inimigo calmo? Você quer manter o seu inimigo calmo? Fique parado. Viva no meio dos escombros. Viva na ruína, que o seu inimigo não vai se levantar contra você. Mas se você colocar no coração que vai edificar os muros da sua vida, se vai colocar limites, edificar muros, gente, na vida espiritual, fala de limites, fala de proteção. Porque uma cidade sem muros, ela não tem proteção. A nossa vida espiritual sem muro, ela não tem proteção. Qualquer um entra e faz uma bagunça. Quando qualquer um entra e faz uma bagunça na sua vida, o inimigo não te incomoda. Entendeu? Então, se você não quer incomodar o inimigo, fique parado. Viva uma vida paralisada, viva no meio do lixo, dos escombros, que os inimigos não vão se levantar contra você. Mas quem é guerreiro de Deus, quem é servo de Deus, sempre vai despertar a fúria do inimigo. Então, você precisa conhecer essa realidade na sua vida. Tá? Enquanto você está mal, você não tem inimigo. Enquanto você está na pior, você não tem inimigo. Mas experimenta se levantar. Experimenta levantar a cabeça. Experimenta reedificar os muros da sua vida. Experimenta fazer a obra de Deus. Os inimigos vão se levantar. Isso é uma grande realidade. Mas
Nós temos a promessa de Deus que os inimigos vão se levantar somente para cair, porque você não vai desistir. Você vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. A Marcione colocou aí, olha, colocou a mão no arado, o inferno se levanta com força. Com certeza. Com certeza. Então a gente tem que estar preparado. Por isso o livro de Neemias é um livro para nos despertar sobre algumas coisas. Coisas que chamam a atenção nesse capítulo, tá? O que chama a atenção nesse capítulo 2? Quando eu li esse capítulo 2 aqui, o que me chamou a atenção? Primeiro, a gente não deve desprezar o dia das coisas pequenas. A gente não deve desprezar os pequenos começos. Quem poderia imaginar, gente, que a visita de Hanani lá no palácio, né, e a entrevista de Neemias com ele ia desembocar nessa grande reforma de Jerusalém, um local que estava debaixo de escombros há 90 anos. Ninguém podia imaginar que uma simples conversa, né, quando lá no capítulo 1 a gente viu isso aí, né, gente? Veio Hanani, um dos meus irmãos de Judá, e eu perguntei, como é que estão os judeus lá? Como é que estão os judeus? E eles falaram, olha, os judeus que estão lá estão no cativeiro, estão na miséria, estão no desprezo. E por causa dessa conversa, Deus desperta Neemias. Marisa está dizendo aí que a internet dela está caindo. Hoje está difícil, né, gente? Porque está chovendo em alguns lugares estão sem luz. Inclusive, a minha amiga que ia fazer a live comigo hoje não pôde entrar, porque ela está sem luz lá. Então, ela vai ficar, a participação dela vai ficar para a semana que vem. E a Marisa está colocando aí que a internet dela está caindo. Marisa, não se preocupe. Se você não conseguir ficar, eu vou deixar a live gravada aqui, se Deus quiser, tá? Aí você vai poder assistir, tá bom? Mas vai tentando aí, tá? Vai tentando ficar aí. Se você não conseguir, não tem problema. Vou deixar gravado. Então, gente, o que a gente aprende aqui nesse capítulo 1 e 2 de Neemias? Que a gente não deve desprezar as coisas pequenas. Deus, ele não tem, a pretensão de começar com coisas grandes na nossa vida. Em muitas situações, ele vai começar pequeno mesmo. E a gente não pode desprezar o dia das coisas pequenas, né? A gente não pode desprezar uma visita. Deus pode mudar a sua vida com uma visita. Deus pode mudar a nossa vida com uma entrevista. Deus pode mudar a nossa vida com uma carta. Deus pode mudar a nossa vida com um sonho. Deus pode mudar a nossa vida com um plano. Então não despreze as coisas pequenas. Mas isso é tão pequeno. Gente, mas nós estamos falando de um Deus muito grande. Coloca uma coisa pequena na mão de um Deus grande. Você vai ver o que pode acontecer. Então é algo que ficou marcado no meu coração aqui, lendo Neemias capítulo 2, né? O 1 e o 2 agora, né? Que Deus pode transformar coisas pequenas em grandes realizações no seu reino. Então, pega essa chave para a sua vida, né? Pega essa chave para a sua vida. Tem muita coisa no reino de Deus que começou pequenininho e depois que cresceu. Vou dar um exemplo, tá? A missão no interior da China iniciou com Hudson Taylor. Gente, um homem começou uma missão na China. Esse homem que começou essa missão na China, depois chegou a ter 800 missionários na China. E preste atenção, 25 mil convertidos por causa de um homem com uma missão. Vou dar outro exemplo. Vou dar um exemplo da minha denominação, né? Eu sou metodista, então vou dar um exemplo da minha denominação. O Clube Santo. Já ouviu falar no Clube Santo? Pesquisa na internet depois, gente. Clube Santo. O Clube Santo, ele começou na faculdade de Oxford, na Inglaterra. Alguns jovens se reuniram lá no século XVIII para orar, para estudar a Bíblia, para ler, né? E por causa desses jovens, houve um grande avivamento na Inglaterra. Um desses jovens era John Wesley, o fundador da igreja metodista. Ele não quis fundar, porque ele quis, eu vou fundar a igreja metodista. Aconteceu por causa de jovens que se reuniam para estudar a Bíblia, para estudar a palavra, para ler.
E eles saíram dali tão avivados que eles começavam a fazer visitas nas casas, ajudar pessoas necessitadas. E por causa desse grupo de jovens que começaram a estudar dentro de uma universidade, né, criou-se o Clube Santo. E aí, porque eles tinham hora certinha para começar e terminar tudo, eles eram chamados de metódicos ou metodistas. E aí criou-se aí uma denominação, os metodistas, né, através de John Wesley e os seus amigos. Então, gente, uma coisa que começou pequenininha e que, né, foi um estrondo na Inglaterra, provocou um grande avivamento, um grande despertamento espiritual que salvou a Inglaterra dos horrores da Revolução Francesa. Então, Deus, ele é capaz de usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. Então, é uma coisa que eu aprendi aqui no livro de Neemias. Hoje nós estamos estudando o capítulo 2 de Neemias. Se você não assistiu a primeira live, está gravada aí, gente. Procura aí nessas milhares de coisas que eu coloco. Ficou gravada aí a live de Neemias capítulo 1. Hoje nós estamos estudando Neemias capítulo 2. Uma outra coisa que ficou bem marcada no meu coração, nesse capítulo 2, é o seguinte: sem paixão, ninguém faz nada significativo no reino de Deus. Se você não faz as coisas com amor, não adianta, não vai à frente. Não vai à frente. Para você fazer algo que dê certo, você primeiro precisa ter a aprovação de Deus. E segundo, você tem que amar aquilo que você está fazendo. Você precisa amar aquilo que Deus te chamou para fazer. Jeremias tentou abandonar o ministério, né? O profeta Jeremias, lá em Jeremias 20, versículo 9, mas ele disse que isso foi como um fogo no seu coração e ele não conseguiu, porque ele amava o chamado dele. Ele amava o chamado dele. Então ele não conseguiu. Vamos ler lá Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Olha o que está dizendo aí em Jeremias 20, versículo 9. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso. Quer dizer, Neemias não conseguiu abrir mão do seu chamado. Ele falou: não vou mais falar no nome de Deus, eu não vou falar mais nada. Mas ele não conseguiu, porque ele amava o seu chamado. Quando a gente ama aquilo que a gente faz, gente, nada nem ninguém pode parar isso, nada nem ninguém pode deter isso. Isso é muito lindo, né? Então é algo que eu aprendi aqui com Neemias, né? Teve muita dificuldade, a gente vai estudar aqui o livro de Neemias durante esses sábados todos aí. Teve muita dificuldade, mas ele não parou, ele não desistiu. Aí a gente lembra também de Moisés, né? Moisés falou: risca o meu nome do teu livro. Se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Porque ele passou a amar o povo que ele estava liderando. Então, quando Deus disse que não ia, Moisés não aceitou. Não, se a tua presença não for conosco, não, eu não vou. Risca então meu nome de lá. Né? E Deus falou para ele: claro que não vou riscar seu nome. Mas ele associou isso. Não, Senhor, não risca meu nome então. Eu não... Porque ele amava aquilo que ele estava fazendo. Ele amava o povo dele. Então, muitas pessoas viram o próprio de Jerusalém. Muitas pessoas viram Jerusalém acabada, arruinada, mas se conformaram com a situação. Entendeu? Mas Neemias não. Neemias se levantou, lamentou, chorou, orou, jejuou e se dispôs a fazer alguma coisa. Então, gente, é o que eu falei aqui no início. Muita gente vê muita coisa, mas não faz nada. Mas Deus coloca amor no coração de algumas pessoas para fazer alguma coisa. E sem paixão, sem amor, você não vai conseguir fazer nada para Deus. Sem paixão e sem amor, você não faz nada nem para você. Que dirá para Deus? Você precisa amar aquilo que você está fazendo para você conseguir fazer bem, com excelência. Então, é outra coisa que eu aprendi aqui nesse texto. Muito interessante, né, gente? E aí aqui fala, né, no texto, né? Vamos continuar aí na leitura, gente. Vamos continuar na leitura aí. E Neemias falou: olha, eu declarei como a mão de Deus me foi favorável, declarei as palavras do rei, falei: gente, vamos edificar, vamos esforçar nossas mãos, vamos lá. E aí no versículo 19, acompanha comigo.
Ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, aí mais um, gente, mais um inimigo. Os inimigos estão se levantando aí, estão aumentando, né? Zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Percebe? Olha como é que o inimigo é sujo. Olha como é que o inimigo é sujo. E aí Neemias fala assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vocês não têm parte nisso. Vocês não têm parte nem em justiça, nem em memória em Jerusalém. Vocês são inimigos de Jerusalém. Vocês não têm parte nisso. Olha que coisa, gente. Então, presta atenção, porque isso aqui é para nossa vida. As armas que o inimigo usa contra nós aqui. As armas que o inimigo usou contra Neemias são as mesmas que ele usa contra nós. Primeira arma é a zombaria. O inimigo, ele zomba de nós. Sabe? O inimigo, ele zomba de nós. Aqui ele chamou os judeus de fracos. Vocês são fracos. A segunda arma é o desprezo, né? Eles humilharam os judeus. Eles não queriam o bem, né? Eles não queriam o bem de Jerusalém. Então a arma que o inimigo usa contra a gente, zombaria e desprezo. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele lucra quando a gente está na miséria. O inimigo, ele lucra quando a gente está nos escombros. Quando a gente está na miséria e nos escombros, ninguém se levanta, já reparou? Quando você está na pior, ninguém se levanta. Você não tem inimigo quando você está na pior. Quando você está vivendo um mau momento, você não tem inimigos. Você tem inimigos quando você começa a se levantar, começa a prosperar. Tá entendendo? Então, eles começaram a torcer as palavras. O inimigo faz isso também, cuidado. Ele torce as nossas palavras. Quando Neemias falou, vamos nos esforçar, vamos levantar o muro, aí eles falaram assim, vem cá, o que vocês estão querendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? O inimigo, ele é sujo, ele sempre vai querer torcer as nossas palavras, porque os inimigos, eles pensam que nós somos como eles, entendeu? Eles pensam que a gente é da mesma estirpe que eles. Não, nós somos diferentes, nós somos maiores, nós somos melhores, porque nós somos filhos do rei. E aí, e acusação, espírito de acusação. Eles acusaram Neemias de estar fazendo rebelião e não reforma. Vocês estão se rebeliando, vocês vão se rebeliar contra o rei. Neemias não queria se rebeliar contra o rei. Neemias era copeiro do rei. Ele não queria se rebeliar contra o rei. Ele queria apenas reformar Jerusalém. Mas a fala do inimigo é a mesma. O inimigo, ele usa a mesma arma, gente. Ele não muda de arma, tá? Zombaria, desprezo e acusação. Zombaria, desprezo e acusação. Mas Neemias não caiu. Neemias não caiu nessa. Neemias não deu ouvido para zombaria, desprezo e acusação. Neemias falou assim, olha, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Então pegue essa chave para sua vida. Pega essa chave para sua vida. Quando o inimigo começar a zombar, te desprezar, te humilhar e te acusar, você usa a mesma palavra que Neemias usou aqui. O Deus dos céus me fará prosperar. Que essa seja a palavra que sai da nossa boca. Então, muitas verdades, né? Muitas chaves aqui para a nossa vida. A reforma da igreja necessita da bênção divina e do trabalho do homem. Isso que eu acho lindo, né? Porque Deus é soberano, ele é poderoso, mas o homem, ele trabalha junto com Deus. Deus tem prazer em trabalhar junto conosco. Quando Deus coloca algo no nosso coração, né? Quando Deus coloca um chamado no nosso coração, ele tem prazer em nos usar. Então ele é soberano, ele é maravilhoso, ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer, mas aquilo que está nas nossas mãos para fazer, está na nossa responsabilidade para fazer, nós precisamos fazer e Deus vai abençoar a nossa vida. Então, capítulo com 20 versículos, não é um capítulo muito longo, mas olha quantas coisas importantes a gente aprendeu nesse texto aqui do capítulo 2 de Neemias. Então, temos conclusões práticas? Temos algumas conclusões que eu quero falar para você aí agora. Primeiro, avalie antes de agir, sempre. Faça uma avaliação.
todo problema que você tiver, toda causa que chegar às suas mãos, toda obra que Deus colocar para você fazer, avalie antes de agir. Investigue antes de motivar. Investigue. Você vê o que Neemias fez aqui? Ele se levantou de noite e foi ver a situação. Não acredite em tudo que as pessoas falam para você. Você precisa ver com seus próprios olhos, avaliar a situação. Falar na hora certa. Silencie antes de falar. Fala na hora certa. Dê o seu exemplo antes de conclamar os outros. Neemias não mandou trabalhar e ficou parado. Ele estava lá junto, fazendo também, né? Neemias, ele é um grande líder por isso, né? Neemias sabia mexer com o coração das pessoas. Então, Neemias, ele conversa com as pessoas ali. Vamos, gente, vamos nos levantar, vamos fazer. Olha o que Deus já fez. Eu falei com o rei. Ele me deu autorização para vir, ele me deu madeira para vir, ele me deu cartas para me passar, ele me deu proteção para chegar até aqui. Olha como que Deus está nos abençoando. Vamos lá, vamos fazer. Então ele mexeu com o coração das pessoas primeiro, para depois conclamar o povo para a obra, né? Aprenda a depender de Deus. Neemias sabia depender de Deus. Nós precisamos também aprender a depender de Deus. O problema é que às vezes a gente fica olhando para os nossos inimigos, a gente fica olhando para as circunstâncias, a gente fica olhando para a situação. Nós temos que aprender a depender de Deus. A nossa vitória vem de Deus. É Deus quem vai nos fazer prosperar. É Deus que chamou, é Deus que garante. Então não fique olhando para as pessoas, não fique olhando para os seus inimigos espirituais. Olhe para Deus, aprenda a depender de Deus. Resista os seus inimigos, porque inimigos sempre vão existir. Sempre vão existir. A irmã Luz está falando aí de uma da uma de Tomé, é verdade. É isso aí, irmã Lourdes, é isso aí. A gente não pode desacreditar daquilo que Deus falou conosco, falou no nosso coração. Então, dependa de Deus e resista aos seus inimigos. Toda vez que você tem um bom propósito no teu coração, vai se levantar inimigos. Toda vez que você for fazer a obra de Deus, vai se levantar inimigos. Se você estiver na pior, o inimigo não vai se levantar. Mas se você colocar um propósito de se levantar, de prosperar, de ir à frente, os inimigos vão sempre se levantar. Você tem que estar preparado para eles. E a arma é a mesma coisa, zombaria, desprezo e acusação, mas eles já estão repreendidos. Não olha para o inimigo, olha para o teu chamado, olha para aquilo que Deus chamou para fazer. Coloque a sua mão na obra, vai com fé, vai com força, vai com esperança, vai com alegria e a reforma vai acontecer. A reforma da igreja, a reforma da tua casa, a reforma da sua família. Eu não sei que tipo de reforma que Deus te chamou para empreender. Não é fácil, mas o Senhor está conosco. Então eu tenho certeza absoluta que Deus, ele falou no teu coração hoje através do capítulo 2 de Neemias. Eu tenho certeza que várias chaves, né, você já colocou aí no teu coração a respeito de Neemias. Então não desista. Então faça essa oração comigo agora, essa pequena oração. Obrigada, Senhor, porque a tua boa mão está sobre mim. Obrigada, Senhor, por fazeres de mim uma pessoa bem-sucedida. Eu me levantarei e farei o que quer que tu me chamares para fazer. Eu não vou desistir. Então, agradeça ao Senhor pelo teu chamado. Agradeça ao Senhor por tudo que está acontecendo, porque Deus quer consertar tudo que está quebrado na nossa vida. Ele quer restaurar tudo que foi perdido na nossa vida. E se o inimigo está se levantando, que isso seja um incentivo a mais para você. Porque o inimigo, ele não chuta cachorro morto, entendeu? Ele só está se levantando porque ele está vendo potencial em você. O inimigo só está se levantando porque ele está vendo que Deus está contigo. O inimigo só tá se levantando porque ele sabe que Deus vai te usar para fazer uma grande obra. E eu não sei onde é essa grande obra, se é na sua casa, na sua família, no seu trabalho, eu não sei onde é. Mas se Deus te chamou, ele garante. Ele vai abrir os caminhos, assim como abriu para Neemias. Ele vai te dar cartas
de acesso, ele vai te dar recurso, ele vai te dar provisão e tudo vai dar certo e tudo vai acontecer porque Deus te chamou. Então, não desista do teu chamado, não desista daquilo que Deus chamou para fazer. Essa é a grande mensagem de Neemias, capítulo 2. Creia, receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma noite abençoada. Um domingo abençoado na presença de Deus. E semana que vem, sábado que vem, nós vamos estar aqui estudando o capítulo 3 de Neemias, a distribuição do trabalho. Hoje, a Rogéria não pôde entrar porque ela está sem luz lá, tá, gente? Estou justificando aqui a ausência da Rogéria, mas semana que vem ela vai estar aqui comigo, se Deus quiser, se Deus permitir. Ó, o pessoal tá dando glória a Deus aí, aleluia, e recebendo, receba, porque essa palavra é de Deus. Essa palavra aqui não é da pastora Alessandra, essa palavra aqui é de Deus, e a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz e traz os resultados. A palavra de Deus nunca volta vazia. Que Deus te abençoe. Obrigada, irmã Lourdes, Luísa, Cristiane, Bruninha Alves. Sim, tem gente aberta aqui, né? Marise, Olívia, Renata Santos, Marise, já falei, né? Tem um pessoal aí também que eu não conheço, mas entrou aí. Que Deus te abençoe. E se essa live te abençoou, gente, toca nesse aviãozinho aí e envia essa live para alguém, tá bom? Abençoa a vida de alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E espalha a semente da palavra de Deus. Vamos deixar Deus falar os corações e fazer aquilo que Ele precisa fazer na nossa vida. Que Deus te abençoe. Beijo, até a próxima, se Deus quiser.